Tanta coisa acontece na política que muitas vezes os acontecimentos passam com muita gritaria, com muito comentário e logo somem, sem que a gente tenha tido certeza se algo importante aconteceu mesmo ou não. Na semana passada, muito longe do Palácio do Planalto, algo realmente importante aconteceu. Algo que pode se tornar um dos temas mais fundamentais na campanha presidencial de 2022. Eu tô falando da briga entre o Ciro Gomes e o Lula. Os dois candidatos considerados de esquerda nessa campanha eleitoral. Não só isso, como são o primeiro e o terceiro colocado nas pesquisas. A gente não pode esquecer que o Ciro é o único candidato, além de Lula e Bolsonaro, que aparece nas pesquisas algumas vezes com mais de 10% das intenções de voto. A briga não é importante por ter sido feia ou grosseira, e ela foi, tá? Ela é importante pelo que revela sobre Lula. Salve, compas! Eu sou o Dan, coordenador dos ativistas digitais. Nós somos um grupo de luta e militância orgânica, tanto nas redes sociais quanto na rua. Você está indignado com a situação do Brasil? Segue a gente nas redes sociais e vem ajudar a gente a participar dessa luta, valeu? Esse aqui é o Socialismo e Liberdade, nosso canal no YouTube. Sempre falando sobre política e trazendo leitura sobre tudo que tá rolando para você entender melhor o cenário. Se inscreve aí para dar aquela força e compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe. Agora, bora pro vídeo! Se liga nesse trecho aqui do Ciro no podcast do Estadão Notícias. Não foi não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela falta absoluta de responsabilidade do Lula, que nos impôs uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão nem vocação para o cargo, e que vai lá e faz o oposto do que prometera, não é? E desastra o país. São números. Aí você chama isso de ilação. Isso é um debate, ou eu tenho razão ou eu estou mentindo. Não tem negócio de ilação. Não tem negócio de subjetividade, de mimimi. O Lula é o santo. Tem um idiota que se apresenta como cientista político da USP, e a USP, se for o caso, tem que rever o título desse louco, que diz que eu mereço ser agredido na rua fisicamente porque eu atingi o sagrado. E o sagrado, para ele, com todos os S's e R's, é o Lula. A primeira reação de Lula ao jornalista Guilherme Amado foi dizer que o Ciro fazia o que qualquer candidato no lugar dele faria: atacar quem tá em primeiro e que simplesmente não ia responder. Só que a Dilma respondeu no Twitter, o reino das tretas. Só Ciro Gomes é competente? Esse é o pecado de sua enorme presunção. Essa é sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. E aí o Lula, que não queria responder, no meio de uma entrevista para a Rádio Grande FM de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, foi provocado e respondeu o seguinte: eu sinceramente não vou pedir desculpa a você para responder o Ciro. Eu não vou responder o Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando, quando Jesus na cruz disse: Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. E às vezes fico pensando, não sei se o Ciro Gomes já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequela. Alguns têm problema de cérebro, de esquecimento, eu não sei. Minha imitação de Lula é muito ruim. Não é possível. O homem que pleiteia a presidência da república passa a falar as baixarias que ele falou ontem. Lula abriu a guarda e é claro que o Ciro aproveitou. Pensa só, dois ex-presidentes se juntam para atacar. O líder das pesquisas ataca o terceiro lugar. Foi dia de festa pro PDT. O Ciro respondeu no vídeo produzido pelo João Santana, visto por muita gente. A gente vai deixar o link aí na descrição pra você dar uma olhada, valeu? A ideia aqui não é ficar no meio do fogo cruzado com a resposta do Ciro, depois a tréplica de não sei quem do PT, sabe? O problema é o seguinte: o Lula não está preparado para responder as perguntas nos termos que o Ciro Gomes fez. E a questão aqui é que nos debates qualquer candidato vai fazer essas perguntas. Em entrevistas com jornalistas de peso que não sejam da imprensa de apoio do PT, essas perguntas vão aparecer. Para ficar mais fácil, vamos separar aqui as discussões. Existe um debate de como foi o impeachment da Dilma. A gente não precisa entrar na discussão sobre golpe ou não golpe, sobre se pedaladas fiscais são crime de responsabilidade ou não. Todos concordamos que houve diversas irregularidades no processo de impeachment, tá bom? Ele nasce de um presidente da Câmara dos Deputados que estava usando o processo para chantagear o Palácio do Planalto. O deputado Eduardo Cunha, não importa o que você pensa da Dilma e do seu governo, não é um cara honesto. O impeachment não nasceu de um processo político limpo, certo?
O julgamento do Mensalão precisou inovar juridicamente para conseguir as condenações. Depois, agora com Sérgio Moro, os julgamentos que levaram à condenação de Lula são tão frágeis, mas tão frágeis, que não é à toa que eles foram anulados no STF. Mas se depender do Lula e do PT, essa é a discussão que a gente vai ter a respeito do que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2016. Falaremos disso e falaremos também da distribuição de renda, daquela sensação generalizada de que o Brasil tinha um futuro brilhante pela frente que durou até 2013. O julgamento do Mensalão teve que inovar a jurisdição para encontrar quem corrompeu os parlamentares. O que o julgamento do Mensalão não teve de coragem de fazer foi provar que os parlamentares eram pagos mensalmente para votar junto com o governo. A Lava Jato tem problemas? Questionamentos profundos em sua condução? Sim, incontáveis problemas. Mas onde não há questionamento é na certeza que muita gente fez muito dinheiro corrompendo e sendo corrompido dentro da Petrobras. Que executivos da companhia e empreiteiros trocaram dinheiro de mão durante o governo Lula. Sobre isso não existe qualquer dúvida. É possivelmente concordar que os julgamentos têm problemas sem negar que corrupto, e muito corrupto, o governo do Lula foi. Acabou com a fome no país em seu governo? Certo. Houve um dos melhores projetos de distribuição de renda do planeta? Certo. E foi o governo barbaramente corrupto. E é isso. Rouba mais faz, antigamente era lema da direita, não da esquerda. Mas a real é que o PT, mesmo a gente da esquerda, geralmente fazendo uma vista grossa, tem sim o carimbo do rouba mais faz na testa. Agora vamos para a segunda crítica do Ciro Gomes. A gente pode até discutir as razões, mas a economia começou a desandar feio quando a Dilma era presidente. Uns vão dizer que a culpa foi do Joaquim Levy e sua economia liberal, outros vão dizer que foi porque a Dilma fez o inverso do que prometeu, uns terceiros vão te falar que ela mudou a política econômica que vinha desde o Fernando Henrique, e aí, quando chegou na mão do Levy, já era tarde. Não importa aqui o diagnóstico. A Dilma era presidente da República, se desesperou, rompeu com o Congresso, ao mesmo tempo que botava gente de visão diametralmente oposta para tocar a economia no seu governo. É claro que deu errado, é claro que desmoronou. Isso aconteceu por inépcia, porque a Dilma fez tudo errado na gestão e fez tudo errado na condição política, tudo ao mesmo tempo. Olha só, a gente tem um grande respeito pela pessoa da Dilma. Ela lutou contra a ditadura, foi torturada e perseguida. Sem dúvida, ela é uma grande brasileira. Mas a verdade é que ela foi uma presidente incompetente. E o Lula colocou a Dilma no cargo. E agora o PT quer colocar toda a responsabilidade no lawfare da Lava Jato. Pera um pouquinho, né? Eles já pegaram o rouba mais faz do Maluf. Agora eles querem roubar também o lema do Bolsonaro de a culpa é sempre dos outros? Calma lá, né? O que rolou na semana passada nos mostra que quando colocado num lugar onde ele não pode responder a culpa é do Moro, a culpa é do Joaquim Barbosa, a culpa é da imprensa, a culpa é do Eduardo Cunha, aí o Lula não tem resposta. Se ele pode fugir da acusação de que seu governo foi corrupto batendo no Moro, ótimo. Mas quando alguém se vira e diz, tá certo, o Moro foi um problema, mas como se roubou no seu governo, né? Aí o Lula não sabe o que falar. Aí a culpa é da Covid que o Ciro teve, que afetou o cérebro. Enfim, uma respostinha patética de quinta série. E isso é muito grave, porque o Lula deve explicações. Deve porque foi presidente, e deve mais ainda porque ele quer ser presidente de novo. Ele era tão popular, e continua sendo tão popular, que ele ajudou a eleger 2 vezes a pessoa que participou do nascimento da crise econômica que a gente está agora. Como Ciro Gomes diz, isso não é uma ilação, não é uma acusação barata, é um fato. E se você achar que não é verdade, é só pegar os números e conferir se não foi realmente no governo Dilma que a maionese desandou. Assim como Lula participou do processo que foi ficando cada vez mais agudo de corrupção nas relações entre o Palácio e o Congresso. Não, é claro que o Lula não inventou a corrupção, é claro que o Lula não inventou o jogo, mas ele se jogou de cabeça no esquema. E as primeiras pessoas com as quais o Lula quer conversar durante a campanha, quem são? Renan Calheiros, Eunilson Oliveira, José Sarney. A conduta do Lula indica uma construção de relação diferente com o Congresso para você? E quando é questionado com as críticas mais óbvias que se podem ser feitas ao PT, o Lula responde chamando o coleguinha de sequelado. Puta que pariu, galera! Tá bom, mas o presidente é o Jair Bolsonaro. Você quer o Bolsonaro de volta? Eu? É claro que eu não quero. Qualquer um, menos o Bolsonaro. Mas olha só, o Ciro tem muito mais razão do que os petistas querem admitir, tá bom? Bom, galera, é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Manda sua ideia nos comentários, curte o vídeo, compartilha pra gente chegar mais longe, certo? Se inscreve no canal
E agora, para socialismo e liberdade, digite 50. Falou, valeus!